Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no laboratório de usinagem e esse é um primeiro vídeo sobre o equipamento, sobre o torno, né? Um vídeo que eu quero fazer para falar um pouco dessa máquina para vocês, falar também sobre a operação que ela realiza, né? E por que eu escolhi entre as máquinas que nós temos aqui disponível, por que eu estou trazendo essa, né? Porque o torno mecânico ele é um dos equipamentos universais, né? Quando a gente fala em usinagem dos materiais, né? Então, obviamente, essa máquina é uma máquina convencional, é uma máquina antiga, né? Geralmente vocês vão encontrar ela na indústria ainda hoje em ferramentarias ou em alguma linha de produção onde ela tem uma preparação fixa, né? Como eu poderia dizer na linguagem de produção, uma máquina transfer, né? Ela vai fazer parte de uma linha, então ainda ela pode ser que ela esteja presente lá. Mas nos dias atuais é bem comum nós temos o mesmo equipamento com as mesmas premissas de funcionamento, né? Só com uma tecnologia moderna, né? Com máquinas com comando numérico, né? Depois no final eu devo fazer um outro vídeo para mostrar para vocês, tá bom? Mas independente da atualização ou não da tecnologia, a premissa, né, por trás dessa máquina é a mesma, né? E é isso que eu queria comentar com vocês nessa máquina aqui, porque ela me permite mais acesso às partes delas para você poder entender, né? O que compõe o funcionamento do equipamento. Porque nas máquinas mais modernas ela já está com a carenagem, a gente acaba muitas vezes não tendo acesso aos componentes dessa peça de maneira tão fácil como está aqui nessa máquina convencional, né? Uma máquina mais antiga, ok? Então vamos começar a falar um pouquinho, vamos separar por etapas para vocês entenderem. Primeiramente vamos falar um pouquinho digamos assim, da estratégia, né? De como utilizar o equipamento, ok? Eu vou me aproximar um pouquinho, estou fazendo esse vídeo aqui no improviso. Provavelmente vocês logo mais, vocês vão ver ele sem edição, né? Então, se ficar alguma falhazinha aí, peço que vocês me perdoem aí, tá bom? Vamos lá, deixa eu aproximar um pouquinho aqui. Então, assim, quando a gente fala da operação de torneamento, quem trabalha nessa área, ou quem está envolvido diretamente nessa área, quando tange a produtividade, né? Ele, indiretamente, quem é o processista, quem é o cara que faz a preparação, né, a definição dos tempos de fabricação, utilizando essa operação de torneamento, ou a máquina em si, isso aqui está mais ou menos no dia a dia dele, está no sangue, né? Quem não trabalha diretamente com isso, né, quem trabalha, por exemplo, em PCP, planejamento, ele acaba sempre se deparando com o resultado dessa estratégia que é bolada por quem faz o processo de fabricação. Mas sempre tem alguns agentes, mesmo a gente não percebendo, eles estão envolvidos. O primeiro deles está aqui, né, que é o material que a gente vai querer usinar aqui. E por que eu digo que ele é um agente importante na definição dos tempos? Porque se vocês lembrarem ali quando nós falávamos dos tipos de aço, né, embora a gente tenha uma gama diferente no que tange ao percentual de carbono, né, que é presente na liga, mas como a própria palavra diz liga, né, à medida que você começa a ter outros componentes, elementos de ligas, cromo, vanádio, níquel, tu começa a aumentar a dificuldade em usinar, né? Então tu perde o fator de usinabilidade, que é o que muitas vezes é a diferença entre uma peça com a mesma geometria, o mesmo tamanho, ter um tempo maior de usinagem do que uma outra peça, né? Isso relativamente com o material. Porque em função desse material que nós vamos usinar aqui, é que é definido os parâmetros de corte, né, que vai ser feita nessa peça, né? Parâmetros de corte esse que vai determinar a velocidade de corte, a rotação da máquina e, consequentemente, no final de tudo isso, o tempo de usinagem dessa peça, tá bom? Então, assim, material da peça é importante. Outro fator importante é o material da ferramenta, ou seja, a ferramenta também ela tem um limite de velocidade de corte que você pode aplicar nela, também a profundidade de corte, né? Porque quanto maior a profundidade de corte que você vai aplicar sobre o material, você vai precisar fazer menos passe, né, ao longo desse material aqui, para poder atingir ali a dimensão final dessa peça, ok? Então, eu falei em material da peça, falei o tipo de ferramenta, né, e obviamente o material dessa ferramenta. Quando eu falo em material da ferramenta, para vocês entenderem, né, lá nos primórdios, ou seja, as ferramentas que surgiram junto com esse tipo de equipamento aqui, nós falávamos aí em ferramentas de aço rápido, né? Ferramentas aí que permitiam trabalhar aí a 60 metros por minuto, 70 metros por minuto.
E hoje a gente já está falando em ferramentas de metal duro, né? Ou os insertos, né? Os insertáveis de material sinterizado. Aí já estamos falando materiais que permitem velocidades aí de 300, 350, 400 metros por minuto, né? E se falarmos em CBN, falarmos em diamante, 450, 500, 600 metros por minuto. Então, ou seja, o advento do desenvolvimento dessas ferramentas permitiu tu ter tempos de usinagem cada vez menores, ok? Obviamente, quando eu falo em ferramentas dessas que trabalham com velocidades altíssimas, tu não consegue tirar dessa ferramenta o máximo do que ela permite utilizando um equipamento que nem esse aqui, né? O equipamento desse geralmente tem folgas mecânicas, né? Que vão resultar em vibrações que, obviamente, vão acabar danificando, essas ferramentas vão quebrar, vão lascar, né? Então, por isso que se tem máquinas modernas, máquinas mais estáveis e assim por diante. Então, ou seja, à medida que passou-se os anos, né? Foram se desenvolvendo novas ligas de materiais, com elas se desenvolveu novas ferramentas e, obviamente, novas máquinas, né? Então, esse é o trio aí que está diretamente envolvido aí na questão da usinagem, né? O desenvolvimento de materiais, o desenvolvimento de máquinas e o desenvolvimento de ferramentas. Isso caminha meio que lado a lado aí, no sentido de tornar as operações de usinagem cada vez mais rápidas, mais produtivas, né? Baixando os custos de produção e assim por diante, né? Buscando aí otimizar a nossa operação. Tá bom? Esse princípio, essa introdução aí para vocês verem mais ou menos o que se envolve aí no pensar um processo de usinagem, tá bom? Bom, aqui essa máquina, o torno mecânico, ele tem uma característica. A gente vai fabricar no torno mecânico peças que são cilíndricas e peças que ou podem ser cônicas também, tá? Então essas são as geometrias. Então tudo que vocês observarem aí nas máquinas de vocês, nos automóveis, nos utilitários domésticos, né? Todas as peças que vocês identificarem como usinadas, elas vão ter superfícies cilíndricas e superfícies planas, tá? As superfícies cilíndricas, elas são usinadas em tornos, tá? Máquinas onde você vai prender a peça na placa do equipamento, né? Essa placa aqui gira, né? Essa placa que vai manter a matéria-prima ou a peça aí girando, ok? Enquanto a ferramenta ela fica estática, né? Ela vai ficar estática aqui montada na torre da máquina, né? Ou nas máquinas modernas no magazine, ok? Então o que vai acontecer? À medida em que você prender ali aquela peça e colocá-la girar na placa, a gente vai definir primeiramente a profundidade de corte, que a gente utiliza esse colar micrométrico aqui que tem no equipamento, né? Ele está dividido aqui em décimos de milímetros. A gente vai poder fazer o ajuste aqui. Esse ajuste nesse colar vai fazer com que a ferramenta, né, avance, né, em direção à peça, né, porque isso aqui é um carro transversal, né, à medida que eu vou girando aqui, ele vai deslocando, né, vou fazendo esse ajuste aqui no curso, o carro transversal se desloca em direção, né, avançando em direção a atacar essa ferramenta aqui, perfeito? Então aqui nessa máquina eu tenho uma torre, né, que me permite prender até 4 ferramentas simultaneamente. Ok? Eu tenho aqui uma ferramenta, nesse momento eu tenho 2 ferramentas fixas aqui. Eu poderia ter até 4, né? E aí, vamos ver se não está muito apertado aqui. Ó, consegui soltar aqui. A gente consegue fazer, olha só, eu estou girando aqui, estou mudando a ferramenta agora para poder, eu troquei aquela ferramenta de corte, né, um bedame, troquei aqui por uma ferramenta que me permite fazer o desbaste e depois o acabamento, ok? Então essa aqui é a torre. Nas máquinas modernas, depois eu quero ver se mostro para vocês lá no outro vídeo, a gente pode ter um magazine aí com um número muito maiores de ferramenta, né? Que é feita uma troca automática, né? E aí eu consigo utilizar ter peças mais complexas, né? Sem precisar perder muito tempo com setup, ok? Eu espero que você esteja observando, essa máquina é uma máquina extremamente manual aqui, não tem nada, digamos assim, automatizado diretamente. A única coisa que eu poderia dizer que tem uma automatização mecânica. Bom, pessoal, voltando aqui então a falar sobre a questão de automação, né? Nesse tipo de máquina convencional a gente não tem automação nenhuma aqui presente. A maioria da operação aqui ela é manual.
com exceção da indexação por passo, né? Que a gente vai fazer desse carro transversal, aqui onde está preso a ferramenta. Ele tem um fuso, né? Aqui na base aqui dele, né? Um fuso com rosca quadrada, que vai fazer com que indexe, né, o giro dessa placa com o avanço, né, desse carro ao longo do curso transversal aqui, ok? Nesse vídeo agora que eu já fiz a aproximação do contraponto, né? Ou seja, a matéria-prima então ela é presa na placa, e quando ela é maior, ou seja, ela fica delgada no seu comprimento, a gente precisa apoiar a outra extremidade num contraponto, né? Para manter isso aqui rígido, e aí poder tirar o máximo produtividade utilizando a ferramenta, né? Podemos tirar profundidades maiores e assim por diante, para evitar com que a matéria-prima presa na placa vai flambar, né, durante a usinagem, o que seria prejudicial para a qualidade e até perigoso aí em termos de segurança para o operador, ok? Peças mais curtas a gente pode abrir mão aqui do contraponto e até utilizar a ferramenta para fazer o faceamento, né, dessa peça aqui, mais para o final, quando esse comprimento não é tão longo, ok? Mas assim, dando continuidade para vocês entenderem aqui como é que se dá a relação aí de indexação, tá? Toda vez em que eu indexar esse carro aqui, tá? Ou seja, eu vim aqui, fiz o controle dele, né? Regulei a profundidade da ferramenta, indexei ele com aquela rosca ali. Vocês percebem que essa peça vai estar girando aqui, é uma determinada rotação que eu vou selecionar, ok? Então, ao completar um giro, né? Se vocês lembrarem lá do nossa geometria ainda, né? 2πr, né? É o comprimento periférico desse diâmetro que eu estou usinando, tá? Toda vez que esse comprimento ele é percorrido, a gente tem um giro, né, total na peça, né, como se fosse uma rotação, tá? E só que ao mesmo tempo, esse carro, como ele está indexado nesse fuso, então enquanto a peça gira, a ferramenta está se deslocando transversalmente, ok? Então toda vez que na mesma unidade de tempo esse deslocamento transversal for, digamos assim, menos rápido do que se tomou para fazer o giro da peça, eu vou ter uma usinagem contínua. Então eu vou estar usinando e eu vou ver aqui uma operação de cilindrar, eu vou estar cilindrando, removendo o material, vou estar limpando essa superfície, ok? Mas quando eu não quero gerar uma superfície cilíndrica, por exemplo, eu poderia estar querendo fazer uma rosca, né, nessa peça, né, de um parafuso. Então eu sou obrigado a fazer com que esse deslocamento transversal ele se dê mais rápido, né, do que o tempo necessário para fazer um giro, uma rotação no movimento cilíndrico dessa peça presa à placa, ok? Então, para isso, eu começo a desenvolver algo que eu chamo de passo, ou passo de rosca, né? Então, essas máquinas, tradicionalmente, elas já traziam aqui no corpo dela algumas possibilidades, né, de passos, né, para fazer os filetes, formar as roscas, né. Então aqui eu consigo fazer tanto as roscas americanas, né, as Whitworth, quanto as roscas métricas, né. Me permite fazer esse ajuste, essa regulagem através dessas alavancas que eu tenho aqui para a produção de roscas, ok? Então como é que eu consigo, por que eu consigo fazer isso aí? E qual é a limitação disso? Então essas máquinas antigas, pessoal, eu consigo fazer a relação de indexação entre o giro desse fuso, né, que vai me trazer o deslocamento desse carro, e a placa de giro da peça, né? Essas duas estão relacionadas através da caixa de engrenamento do equipamento aqui atrás, ó. Observe que isso aqui é uma tecnologia bem, né, ultrapassada já, né, mas nós tínhamos aqui uma série de engrenagens, né, de engrenamentos aqui, que me fazem o que? Relacionar o giro da placa, onde está presa a peça, né, com aquele fuso que desloca o carro transversal. Então, para cada tipo de ajuste que eu quero dar aqui, em função dessas roscas que eu vou selecionar aqui nessa tabela possível, né, eu vou ter uma relação de engrenamento ali atrás, que eu posso fazer montando mais engrenagens ou subtraindo algumas delas, né? Então isso aí é dinâmica, né? Física da dinâmica de engrenamentos aí, tá bom? Então no passado se tinha esse trabalho a mais para fazer, digamos assim, essa indexação, essa semi-automatização aí mecânica, né? Para produzir roscas e para poder
durante o deslocamento transversal de usinagem, o operador não intervir, ele só vai indexar através daquela alavanca ali embaixo, né? E isso vai ocorrer de modo automático aqui. Porém, todo o avanço, né, que se dá aqui, né, nesses carros transversais, eu vou mexer aqui para vocês verem, ó, estou afastando, vou afastar aqui a ferramenta, ó, estou afastando aqui toda essa, estou avançando ela, né, de maneira manual aqui, tá? Ou seja, isso a rotina do operador quando operando, né? Estou afastando ali a ferramenta, estou aproximando ela, né? Tudo isso se dá de maneira manual, ok? Então, uma operação extremamente manual, obviamente os tempos, né, bem menos produtivos do que é hoje esse parafuso, esse fuso aqui, né, que de rosca quadrada, que muitas vezes nessas máquinas acaba criando folgas mecânicas, né, que obrigam aí o operador, digamos assim, deslocar a folga toda para um lado, para que essa folga não se projete sobre a peça, né, que na verdade isso é uma prática, só operadores mais experientes acabam conseguindo fazer isso, né? Então você elimina essa necessidade dessa, digamos assim, da intervenção humana nas máquinas novas, porque esse fuso aqui, ele passa a ser agora um fuso com rolamentos de esferas, né? Então nós temos um rolamento extremamente preciso nas máquinas modernas, onde internamente tem esferas que acabam, digamos assim, se deslocando ao redor desses, digamos assim, do passo, da rosca extremamente precisa nele, né? E isso nos torna as máquinas modernas muito mais precisas na sua usinagem. E além disso, essas máquinas modernas contam com encoders, né, que medem em tempo real o deslocamento mecânico do eixo, né, e dão essa informação para o comando numérico. Então, em alguns casos, tem algumas máquinas que se permite até fazer um controle eletrônico com o passar do tempo, de algum desgaste mecânico que possa vir a ocorrer, né? Que isso se transfira. As limitações que a gente tem de avanço aqui, porque aqui nessa máquina a gente tem somente algumas relações possíveis, porque o número de engrenagens ali é limitado também. Nas máquinas atuais de comando numérico, isso aí é praticamente infinito, né? Dentro do range de dimensões que nós temos do fuso da máquina ali, né? A gente não precisa mais, digamos assim, tá montando engrenagens ou engrenamentos ali, né? Rodas dentadas para buscar o engrenamento. A gente vai lá e programa exatamente qual é o avanço que a gente precisa ter e ele vai automaticamente nos dar ali as roscas, independente do tipo, né? E os filetes que a gente precisa, o passo correto dos filetes. Uma outra grande limitação dessa máquina, pessoal, é a relação de RPMs dela, né? Vocês podem ver aqui, eu tenho aqui, vamos ver quantas possibilidades aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tenho 16 possibilidades aqui de rotações possíveis, sendo que a máxima rotação aqui é 2000 RPM, né? E a menor aqui que eu vou ter é 33 RPMs. Então, eu tenho um range muito limitado de rotações, né? Se eu parar para imaginar que em cima da rotação, depois nós vamos fazer uns cálculos aí nas próximas aulas, vamos calcular tempo de usinagem. Se eu imaginar que a velocidade de usinagem, né, ou a velocidade de avanço desse carro transversal está diretamente ligada à rotação da máquina, quanto menor é a rotação possível de colocar nessa máquina aqui, e quanto menor esse range, menor é a produtividade do equipamento, e além disso, como eu tenho ranges muito grandes de rotação, né, eu não consigo adequar uma velocidade de corte, né, uma rotação para atingir exatamente a velocidade de corte que eu preciso para a ferramenta, em função dessa variação aqui que eu tenho do diâmetro da minha matéria-prima. Na máquina com comando numérico, eu posso ir informando ao longo que vai ocorrendo. Bom, retornando novamente a falar das limitações da rotação. Então, como eu tenho aqui um range limitado de rotações, né, que eu posso aplicar para essa placa, isso vai fazer com que eu não consiga, para uma ampla variação desse diâmetro da matéria-prima, adequar a velocidade de corte exata que eu preciso para a minha ferramenta.
tá? E isso aí, obviamente, está diretamente ligado à vida útil dessa ferramenta, né? Quanto mais próximo da velocidade de corte recomendada pelo fabricante eu trabalhar, mais ela vai ter durabilidade. Ou seja, o valor desse inserto ele é parte significante do custo dessa peça, de fabricação dessa peça aí, tá? Nas máquinas modernas eu consigo variar de 1 em 1 RPM, para vocês terem uma ideia, a precisão com que é isso. Então eu consigo, à medida que eu vou usinando, que eu vou reduzindo esse diâmetro, eu posso ir automaticamente compensando essa rotação, né, para evitar um desgaste prematuro do meu inserto, tá? Isso é uma grande vantagem que eu não tenho nessas máquinas aqui, convencionais. Além disso, 2.000 RPM é muito pouco hoje, né? Hoje aí tranquilamente a gente tem máquinas que trabalham aí 10.000 RPM. Também tem as High Speed Machine, né, que são máquinas que trabalham aí com 20.000 RPMs, né? Máquinas muito produtivas, muito utilizadas em ferramentarias, ok? Ou algumas aplicações aí de produção que me permita aí aplicar grandes velocidades de corte, né? Ok? Então a gente tem essa limitação aqui. Nas máquinas convencionais, elas são extremamente manuais. Temos limitações aqui de ajuste nela, né? Em função de todo o engrenamento ser feito de maneira mecânica, ok? Já nas máquinas CNC, isso é tudo feito automatizado, né? Temos lá os encoders, a gente tem o próprio comando numérico, que é o cérebro do equipamento, e temos uma flexibilidade muito maior, rotações muito maior. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é a questão da potência. Tá? Se vocês grosseiramente analisar da seguinte maneira, eu vou ter aqui uma peça girando e aqui eu vou ter todo esse carro transversal que a ferramenta ela vai tocar a minha peça na periferia dela. Então, se eu considerar isso como um braço de alavanca, né, a periferia da peça até o centro de giro, eu tenho um braço de alavanca, então estou tentando fazer um torque resistente. Estou querendo, durante a usinagem, gera um esforço de corte que tende a fazer, obviamente, né, a fazer o meu motor aqui, motor elétrico que fica aqui na parte de baixo, ó, tende a fazer ele uma resistência ao giro por esse motor. Então toda a transmissão hoje nessas máquinas convencionais, ela é feita por correias, ó, entendeu? São transmissões, digamos assim, menos eficientes do que as transmissões por engrenamento, né, que eu tenho nas máquinas modernas. E nessas máquinas modernas eu vou ter servomotores diretamente ligados ao fuso, né, da máquina. Então eu não tenho praticamente a transmissão direta. Eu não vou ter aqui essa transmissão que não ocorre aqui. E quando eu tenho, ela é feita diretamente por engrenamento. Então as transmissões são muito mais eficientes. Na maioria das máquinas é por indexação direta no fuso. Não vão ter lá servomotores, né, que vão transmitir a potência diretamente para o fuso. Então são potências muito maiores, né, que vai me permitir o quê? Vai me permitir eu ter aqui profundidade de cortes maiores, né? Então quanto maior é a profundidade de corte aqui, maior é o torque que eu exijo do meu motor. Então, obviamente, essas máquinas mais antigas aqui, ou eu fazia um passe muito menor, né, do que o que eu tenho hoje condição de fazer, e com isso eu levo muito mais tempo para conseguir usinar a mesma peça, né? Então, como eu tenho mais torque nas máquinas atuais, eu consigo tirar a profundidade de cortes maiores, reduzindo o número de passes. Além disso, eu consigo tirar o máximo do inserto. Esses insertos aqui, nós temos aqui a aresta de corte, né? Então, pelo fabricante, eu posso usar até 3/4 dessa aresta de cortes em profundidades. Então, como é que eu vou conseguir tirar, digamos assim, esse aproveitamento se eu tenho uma máquina limitada na transmissão, na potência, né? Então, mais uma vez, aí está explicada a incompatibilidade, né? Por que com o evoluir das ferramentas, né, se teve que evoluir as máquinas também, para a gente ter mais torque, mais potência e mais precisão aí, ok? Então, assim, eu espero que eu tenha conseguido aqui dar uma ideia para vocês dessa operação de torneamento. Então, como se dá aqui, né, como na máquina, como se faz a regulagem dela, extremamente manual. Essas máquinas atuais, esses torneamentos, tu não consegue operar na empresa sem fazer adequação NR12, né? Então temos que colocar proteções nas máquinas. Aqui eu tenho uma outra adequada aqui para mostrar para vocês. Deixa eu passar um pouquinho para cá. Olha só. Temos que colocar essas proteções porque é assim exigido pela Secretaria do Trabalho, né? Se a gente não tiver isso aqui, a gente não vai conseguir operar com o equipamento, né? Então tem que colocar essas proteções aí. Ok?
São máquinas distintas, são uma máquina um pouquinho mais nova, mas também é da classe de máquinas convencionais, são um torno Nardini, né? Mas também vai ter aqui a questão da limitação das rotações, isso vai até 2.500 RPM, né? E a menor começa em 60, né? 60 RPMs, isso aí. E a máxima rotação 2.500, tá? Mesma questão das regulagens aqui das engrenagens, ó, aqui ela mostra para nós aqui já um desenho, né, de como vamos organizar essas engrenagens aqui para poder produzirmos as roscas que a gente quer no equipamento, tá? Mas também serve para esse equipamento, para todas essas máquinas convencionais, as mesmas limitações que eu explicava aí no vídeo para vocês, ok? O que mais que eu poderia explicar para vocês? Uma questão também, qual é a máxima peça que a gente pode tornear nessas máquinas convencionais? É a distância que vai do centro da placa, né, até, deixa eu mostrar para vocês aqui, até esse barramento aqui, ó, ok? Então, ou seja, desse barramento aqui até o centro da placa, a gente tem um raio aí, né, que limita, digamos assim, a condição de usinabilidade nesse equipamento aí, tá? Geralmente está muito relacionado também com o próprio motor que está instalado no equipamento ali, né, para poder permitir efetivamente que tu consiga usinar peças com esse diâmetro maior, tá? Essas placas são intercambiáveis, né? Você pode mudar ela para dar uma condição de abertura desses mordentes dela aqui. O que mais que eu diria para vocês? Aqui ela tem a questão do fluido refrigerante, né? Com exceção do ferro fundido, todos os demais materiais que eu usinar, eu vou precisar ter um fluido refrigerante sendo aplicado na região de corte aqui, né? Entre a ferramenta e a matéria-prima para aumentar a vida útil dessa ferramenta, reduzir o desgaste dela. É possível usinar, obviamente, materiais não metálicos aqui, né? O alumínio e suas ligas. O que mais? Deixa eu ver aqui. Basicamente isso. Aqui embaixo eu vou ter a bandeja, né? Onde é coletado o resíduo, digamos assim, da usinagem. Deixa eu ver se eu tenho aqui um cavaco, vou mostrar para vocês ali, ó. Vocês conseguem ver o cavaco ali. O cavaco é realmente o que é removido de material. E aí eu dizia para vocês que a grande vantagem de utilizar os fundidos, né, ou os forjados, é que a geometria final da peça está muito próxima do que tu precisa, né? Então tu vai remover menos material, porque se analisarmos grosseiramente, não agrega valor tu tá tirando o material, né? Ou seja, esse tudo vai virar resíduo, né? Então tu paga pelo aço por quilo, né? E depois tu desperdiça esse material em forma de cavaco. Então, em função das quantidades de peças que tu precisa produzir, tu vai avaliar justamente isso, né? Quando deixar de fazer ela usinada a partir de blanks e quando passar a ter como matéria-prima fundidos, forjados, né? Então, tudo isso aí é uma relação, um ponto de tomada de decisão aí. Ok?